você estudou? Aí ele vai falar, eu estudei em tal escola. Segunda coisa que eles vão perguntar, quem foi o seu mestre? Porque ele precisa ter legado, ele precisa ser alguém que realmente o seu tutor, o seu instrutor tenha peso. Quando a Bíblia diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, Gamaliel é uma escola, é uma pessoa, mas aquela escola tomou o nome dele. Por quê? Quem é Gamaliel? Gamaliel é neto de Hilel, filho de Simão, que era uma das maiores escolas rabínicas dos dias do apóstolo Paulo. Estava entre as 3 maiores da época. Então, se você fala, eu estudei em tal escola, se alguém diz assim, eu me formei na USP, é uma boa referência ou não? Sim ou não? Eu me formei na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, é boa? Pois é mais ou menos isso que eu estou falando. A sabedoria, ela tem um tutor, e esse tutor se chama instrução. Se alguém quer receber sabedoria vinda de Deus, ele precisa de um instrutor. E esse instrutor será alguém de confiança, que será usado pelo Espírito Santo para instruí-lo. Por isso que eu disse que quem não senta para aprender, não pode, até pode, mas não tem autoridade para levantar para ensinar. Porque ele não teve instrutor. Os irmãos teriam coragem de fazer uma viagem de avião, se você soubesse que o piloto não estudou? Sim ou não? Eu vou com aquele piloto lá, vou arriscar. Roleta russa, né? Vocês teriam coragem de se submeter a um procedimento cirúrgico como uma pessoa que não é médico? Sim ou não? Então, isso aqui é um princípio muito interessante. Um dia até conversando com meu genro, né, até tivemos uma pequena discussão sobre isso, porque eu disse para ele o seguinte, nós vamos ao médico, e chega lá, o médico diz, você precisa operar, procedimento cirúrgico, e nós damos a nossa barriga para o médico cortar, porque nós acreditamos que aquele médico é alguém que recebeu instrução. Nós vamos no dentista, ele fura o nosso dente aqui até quase chegar lá no nervo, ou até chega no nervo, porque nós acreditamos, esse cidadão deve ter estudado. Irmãos, por isso que nós não podemos emprestar o nosso ouvido para qualquer pessoa. Ok? Nós só podemos ouvir para receber sabedoria se tiver instrução, se tiver escola. Critério, né? Nós temos que ter critério, porque isso daqui é uma lei inexorável. O primeiro degrau da sabedoria, saber que valores seguir. Eu pergunto para todos nós aqui, essa noite, que tipo de valores nós estamos seguindo? Qual é o nosso objetivo? Seja na área secular e, sobretudo, na área espiritual. Qual é o nosso objetivo? Quais os valores? Existem muitas coisas que nós podemos colocar preço. Eu tenho um objeto, você tem um objeto. Você pode colocar esse objeto, eu quero tanto. Você vai vender um carro. Eu quero tanto nesse carro. Agora, tem uma coisa, irmãos, que não se coloca na mesa de negociata. Chama-se valores. Ok? Que nós recebemos. Porque isso aqui é muito importante. Se nós estiver caminhando, né? Se nós, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó. Os valores equivalem a um guardrail, aquela mureta de proteção que ajuda o motorista. Por exemplo, quem já desceu a serra, que vai lá para o litoral? O que tem lá, na beira? Guardrail. As serras geralmente tem, né? Tem uma estrada na Bolívia que chama Altiplanos. Eu sou motorista há muitos anos, mas eu não tenho capacidade para dirigir naquela estrada. Não tenho. Porque aquela estrada, ela só passa um veículo por vez, é na beira do precipício, não tem guardrail. Quando vem um de encontro com o outro, um tem que dar ré, na beira do precipício, para o outro passar. Eu não andaria naquela estrada, só se fosse uma necessidade extrema, e eu já também diria, eu não dirijo nessa estrada, porque eu não tenho essa capacidade. Não tem guardrail. Valores na nossa vida é como guardrail, são nossa segurança.
Não abra mão dos teus valores, o que você aprendeu de bom com os teus pais, com as pessoas que foram seus tutores, e sobretudo com aquilo que você aprende na escola dominical, nos cultos de ensino, quando a palavra de Deus é ministrada. São valores. Princípios que te garantirão conduta ilibada, e no momento de aperto, você será socorrido por eles. Ok? A Bíblia diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha que coisa mais fantástica. Sabe o que é guardar o coração? Escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Guardar os princípios. Você sabia que os reis de Israel, muitos deles assumiram o reinado ainda criança? Por exemplo, Josias assumiu com 8 anos, mas ele tinha um tutor que ficava ao lado dele, para orientar ele nas decisões até ele atingir maioridade. O nosso tutor é o Espírito Santo. O ensino que nós recebemos da palavra de Deus, através da orientação do Espírito Santo, porque como eu disse agora há pouco, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, que valores nós estamos seguindo? Quem são as pessoas que são referências para nós? As crianças hoje perderam as referências. Sabe quem são as referências das crianças hoje? Jogadores de futebol, cantores de funk, viu? Artistas de novela, heróis, políticos, infelizmente. Mas cadê as referências, irmãos? Eu lembro de um tempo, quando eu cheguei na igreja ainda adolescente, nós brincava de cultinho. E a gente ficava observando os pastores pregar. E eu dizia assim: eu quero ser pastor. E quando a gente ia fazer o culto, eu queria dirigir os cultinhos. Porque eu olhava nos pastores e eles eram referência. Então, o que nós estávamos conversando, pastora Cristina, cadê as referências? Aonde estão as referências para as nossas crianças? Haja vista, como eu disse, elas são fruto do que elas vê e do que elas ouvem. Então, valores. Primeiro ponto, saber valores, seguir valores. Segundo degrau, saber trabalhar. Vamos ler Eclesiastes 10:10. Às vezes quem tem empresa, quem tem algum tipo de negócio, tem momentos que ele tem que tomar decisão, né? Fazer algum tipo de negócio, às vezes se arriscar um pouco. Eclesiastes 10:10. Diz assim, ó: se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. O verso anterior diz assim: aquele que remove pedras será ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. O que significa isso? Que todas as vezes que eu for tomar algum tipo de decisão, e que eu quiser fazer um negócio, fazer alguma coisa, eu preciso saber que aquilo que eu vou colocar a mão, haverá efeitos colaterais. Eu vou me arriscar. Quem mexe com pedra está arriscado. Quem corta lenha está arriscado. Tem um outro texto em Eclesiastes que diz que se eu ficar olhando o vento e a chuva, eu não vou semear. Essa história do machado aqui, os irmãos sabem o que é um ferro embotado, né? É um ferro que não está afiado. Para cortar lenha, tem que fazer o que com o machado? Isso é buscar inteligência para trabalhar. Eu até dei exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa vai trabalhar e ele vai transportar tijolos, por exemplo, numa construção civil. Em vez dele pegar um carrinho de mão e encher de tijolos, ele começa a levar 3, 4 tijolos, 5 tijolos, aí ele joga para o outro lá em cima. Em vez dele encher o carrinho de tijolo, isso é inteligência, é estratégia. É diminuir, né, a quantidade de trabalho. Trabalhar com inteligência. É igual o esporte. Todos os esportes, todo esporte, irmão, ele está aqui, ó, na mente. Ele é executado com o físico, mas ele está aqui, ó.
Por isso que aqueles jogadores de futebol muito inteligentes, eles decidem uma partida. Porque está tudo aqui, ó. Eles vão executar com o seu corpo, mas está na mente. Conta-se uma história, nós estamos lendo sobre Machado aqui. Observe que coisa interessante. Conta-se uma história, eu não me lembro agora se é no Canadá ou na Irlanda, que eles realizam concursos de cortar lenha. Quem cortar mais lenha ganha o prêmio. E um certo jovem observou um senhor já muito experiente, que cortava muita lenha e ganhava o concurso todos os anos. E ele disse: eu vou ser o aluno desse homem. Ele será o meu tutor. E ele procurou o senhor, esse ancião, e disse para ele: eu gostaria de ser seu aluno. E o mestre disse para ele: você não pode ser meu aluno, porque você não está disposto a fazer tudo o que eu te ensinar e mandar você fazer. Não, vou fazer. Você tem certeza que você quer ser meu aluno? Eu serei um tutor na sua vida. E ele disse: eu estou disposto. Então, mediante isso, ele começou a aprender a cortar lenha. E foi aprendendo rápido. O velho foi ensinando ele, ele foi aprendendo. Quando fazia um ano que ele era aluno desse mestre, ele foi lá no concurso e se inscreveu no concurso sem falar com o mestre. E disse assim para o mestre: eu agora serei o seu opositor para cortar lenha. Isso não acontece com obreiros, não, pastor? Às vezes ele começa aqui, ele já está achando que ele está lá na frente, né? Às vezes ele já quer pregar melhor do que o pastor dele, ele já quer se colocar numa posição que ele não tem autoridade para fazer isso. Isso acontece muito com obreiros, né? E aí o velho diz para ele: você não pode ser um dos concorrentes, porque você não está preparado ainda. Você faltou algumas lições. Não, eu vou ganhar, eu vou te superar, falou para o velho. E ele cortava muita lenha mesmo, tinha potencial, né? Só que quando chegou a hora do concurso, irmãos, ele começou a cortar lenha, foi cortando e amontoando lenha, e ele olhava para o ancião, ele estava sentado. Aí ele falou: vai ser uma barbada, né? Vou ganhar isso assim, ó. E quando ele terminou de cortar, eles foram medir a lenha, porque só ficou os dois no final, ele e o mestre. O mestre tinha cortado quase o dobro de lenha dele. Aí ele pirou, né? Ele fez igual os políticos: reconta esse negócio aí, está errado. Aí eles foram recontar, tinha dado quase o dobro mesmo. Aí ele foi até o mestre e perguntou: escuta, como o senhor fez isso? Porque toda vez que eu olhava para o senhor estava sentado. E o mestre respondeu: eu te falei que você não estava preparado. Você, com o intuito de cortar mais lenha do que eu, você esqueceu de uma coisa primordial. Primordial. Quando você me olhava e eu estava sentado, eu estava afiando o machado. E você estava cortando lenha com ferro embotado. Por isso você colocou muita força e o resultado foi pequeno. Então, irmãos, inteligência, sabedoria, inteligência e instrução. Sabedoria, inteligência e instrução. Ok? A instrução é prima da sabedoria. Irmã gêmea, né? Da sabedoria. Então, isso aqui é muito importante. É o segundo degrau, né? Fazer as coisas com inteligência. Às vezes a pessoa está vendo que está dando errado e ele está sempre procurar alguma coisa que você realmente tenha também aptidão para fazer, né? O terceiro degrau da sabedoria: intimidade, conhecer a fundo o que interessa saber. Vamos ler Provérbios 27 e 23. Diz assim, ó: sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas. Isso aqui é uma instrução para o pastor. Sê tu inteligente para conhecer os estados dos teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas. O que significa isso? Que quando eu for fazer qualquer coisa, no mundo secular e no mundo espiritual, no reino de Deus, eu preciso saber o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando. Eu tenho que ter respaldo. Como eu disse, muitas pessoas tentando ensinar o que não sabem. Eu vi pessoas tentando ensinar escatologia nas redes sociais.
Eu fiquei perplexo. Pessoas que não têm noção básica, tentando ensinar escatologia. Então aqui, ó, eu fiz aqui um baixo, vocês vão ver. Olha o que um cidadão fez, que era um empresário. Olha o que ele fez. Ele ligou para uma pessoa na Indonésia, que é um país da Ásia, né? Que tem a maior população muçulmana do mundo, a Indonésia. Olha o que ele falou para o cara no telefone, ó. Um empresário da Indonésia. Aluguei uma sala VIP do aeroporto, venha me encontrar e traga sua esposa. Vamos falar de negócios. Temos até 17h30, quando sai o meu voo para Sydney. Por falta de pesquisa, ou por falta de sabedoria, no caso de intimidade com a cultura local, esse empresário cometeu pelo menos 4 erros. Pelo menos 4. Primeiro, preste atenção, o protocolo da Indonésia é ir ao encontro da pessoa, não mandar a pessoa vir ao encontro dele. Primeiro ponto. Isso é uma afronta para eles. Ao invés de dizer, eu estou indo ao seu encontro, vem ao meu encontro. O cidadão pensou, ele está achando que eu sou empregado dele. Primeiro ponto. Tem que conhecer, irmãos. Tem que saber o terreno que está pisando. Uma pessoa que vai ser missionário, principalmente transcultural, ele precisa saber a cultura que ele está pisando, ele precisa ter capacidade de adaptação, de alimentação, né? Ele tem que ter capacidade de entender questões de uso e costume, porque senão ele vai vir embora. Vem embora. Uma vez eu falei para um irmão que falou que ia ser missionário, falei, você vai voltar de peixe. E cuidado para os crocodilos não te comer lá na Amazônia. Porque ele tinha dentro da Bíblia dele escrito, missionário fulano. Ele achava que era missionário. Certa feita, um irmão procurou o pastor, eu conheço esse pastor, e disse para ele assim, pastor, eu tive um sonho essa noite no campo missionário. Não sabia nada sobre missões, não obedecia às diretrizes da igreja local, não era dizimista, não estudava a Bíblia, e disse que era missionário. Aí o pastor perguntou, o que você sonhou, irmão? Ele falou, eu estava num lugar muito grande, num país de língua hispana, e eu vi uma placa que tinha um V de vaca, um P e um B. V de vaca, P de Paulo, né? É um V, um P e um B, B de bola. Aí o pastor perguntou para ele, o que você acha que Deus está falando com você então? Aí ele falou assim, Deus está falando comigo, vai para a Bolívia. Será? O pastor falou. Ou então, pastor, vai para o Bahrein, né? O pastor falou, não é isso não, irmão. Sabe o que Deus está falando com você? Vai plantar batata. É isso. Porque aquele cidadão não sabia nem o que ele estava falando. E ele dizia que era missionário. Olha o que esse homem aqui fez, ó. Segundo erro que ele cometeu. Pelos costumes da Indonésia, não se convida a família para reuniões de trabalho. Ele diz, traga sua esposa. Terceiro, não se considera educado falar de negócios no primeiro encontro. Ele tinha que ter chamado aquele homem primeiro para jantar, para almoçar, ter uma intimidade com o homem, para depois falar de negócio. Quarto erro, falar que o encontro tem hora para acabar é considerado ofensivo, como se quisesse dizer, a minha agenda é mais importante do que a tua. Por isso não deu negócio. Vocês já trataram com pessoas assim, arrogante? Te olha de cima para baixo? Já? A humildade precede a honra. Se alguém quer ser humilde, irmão, quer ser honrado, ele tem que ser humilde. E a altivez, o orgulho, a soberba, precede a ruína. Esse foi o que começou lá, né? Com Lúcifer. A queda dele, ela está fundamentada na soberba. Então, o que esse cidadão tinha que ter feito? Primeiro eu vou estudar quem é o país Indonésia. O que eles têm de costume lá? Você já viu aquelas repórteres que vão nesses países muçulmanos, onde é obrigatório usar burca? Elas têm que colocar burca para poder fazer a reportagem. Porque é o costume deles lá. Então, são paradigmas que uma pessoa precisa entender. E no reino, nos negócios aqui, secular, no reino de Deus, a maneira que você vai conhecendo as pessoas,
Tem pessoas, toda pessoa tem um termômetro, irmão. Nós temos que conhecer o termômetro da pessoa. Até onde eu posso ir com esse irmão, com essa pessoa aqui? Porque nem todos são iguais. O ser humano tem 4 tipos, né, de personalidade, né? Fleumático, colérico, o fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Você precisa ter uma percepção de que tipo de pessoa a gente está lidando. Isso é muito importante. Porque o que eu posso falar ou dizer para alguém, às vezes eu posso até falar para outro, mas precisa ter uma outra metodologia, uma outra forma, um outro preparo, né? Eu preciso preparar o terreno, uma plataforma. Então isso aqui é muito importante. A lei da sabedoria. Vamos agir com sabedoria, porque Deus nos abençoará.